Apocalipse 1,18 diz assim: eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Oremos. Senhor, toque o nosso coração com a Tua palavra. Derrama a Tua unção sobre a nossa vida. E faça-nos viver os Teus planos, os Teus propósitos. Revela-nos a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meu querido. Aleluia. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre a palavra de Deus. Essa semana é uma semana de festa. É uma semana que é comemorada e é chamada a Semana Santa, na qual inclui muitas coisas importantes, como a chamada Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, e o domingo de Páscoa, domingo de Ramos. É o que é ensinado, praticado, entre outras coisas, pelos nossos irmãos católicos. Mas para nós evangélicos, o que representa esta chamada Semana Santa? O que serve, para que serve esses dias? Quais as festas que nós realmente fazemos? Para nós, a Semana Santa, ela é santa porque o Deus que a santifica é santo. Mas para nós, cristãos protestantes, toda semana é Semana Santa e toda ela deve ser guardada com prudência, com respeito, com temor a Deus. A nossa caminhada deve ser em fidelidade todos os dias, todos os momentos, todas as semanas. Mas nós aproveitamos os feriados, ou o feriado que é a nível nacional desta semana, para usar a sexta-feira e o sábado para uma lembrança, mas chegar ao domingo para uma constatação do momento presente. Então gostaria de falar um pouquinho bem rápido sobre cada um desses dias. A sexta-feira foi o dia em que Jesus Cristo foi entregue à morte lá no Gólgota, o lugar chamado Caveira. Foi um dia de muita angústia, um dia de sofrimento, um dia de humilhação, um dia de muita dor. A Bíblia já trazia algumas profecias acerca do Messias, chamadas profecias messiânicas, do que iria acontecer, destes dias que iriam acontecer. Isso antes de acontecer, lá no Velho Testamento já havia as profecias sobre estes dias, começando pela sexta-feira. A sexta-feira foi o dia em que o nosso Mestre Jesus Cristo, aquele que pelo amor de Deus revelado na sua palavra, talvez um versículo que, se eu pudesse, alguém me dissesse assim: olha, resuma o Novo Testamento em um versículo. Eu sei que é difícil, mas o primeiro que me vem à mente é: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Jesus quem deixou o esplendor da sua glória, mesmo sabendo o destino aqui. Já diz uma antiga canção, uma canção da harpa, talvez você conheça, e ela diz que Ele nos amou, sabendo o destino aqui, deixou o esplendor da sua glória e se entregou por nós. E essa canção diz: se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, a entrega de Jesus na sexta-feira da paixão
foi uma entrega através da angústia e da dor. Ele sabia do sofrimento, ele sabia da humilhação. Antes dessa entrega, no jardim do Getsemane, enquanto ele orava, a angústia e a presença da morte era tão intensa, que na sua oração de agonia, o teu suor se transformou em gotas de sangue, e ele orava exatamente assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A que cálice se referia Jesus Cristo? Ao cálice amargo da morte, da humilhação, do sofrimento, da cruz do Calvário, dos chicotes nas suas costas, da cruz pesada para que ele fosse humilhado, da coroa de espinho, da lança que furou o seu lado, de todo aquele sofrimento. Ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas assim como Jesus orou, eu e você precisamos orar. Porque tem coisa na nossa vida que não é bem aquilo que nós queremos, às vezes não é da nossa vontade, e às vezes nós não entendemos, e nós podemos sim falar para Deus: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas por não entender o projeto de Deus na sua totalidade, nós somos seres humanos que temos um passado e vivemos no presente, onde nós construímos o nosso futuro, mas nós só sabemos do presente e do passado, não enxergamos o amanhã. Mas o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus que será Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ele sabe todas as coisas. Então cabe a nós, quando não entendermos, não querer ser aquele crente xarope. Tem uns crentes xarope por aí que nem tosse, tão xarope que ele é. Não, Deus revelou, Deus mostra, porque se Deus não mostrar eu não vou, porque se Deus não fazer eu não faço. Ele acha que tem controle sobre Deus. Tem gente que até programa a maneira, a hora, quando, que jeito que Deus vai fazer, vai usar, e as pessoas se esquecem que Ele é Deus. Se você é servo de Deus, você é apenas um instrumento do Senhor. Instrumento é um utensílio, instrumento de uso nas mãos de Deus, que Ele usa como Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele sabe o que faz. Então muitas vezes nós precisamos orar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não se esquecer do final da oração de Jesus: mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. É claro que não era a vontade do próprio Deus também que o seu filho padecesse, sofresse na cruz, fosse humilhado, aquela angústia, mas era necessário, porque Deus sabia, era necessário, porque foi através desse sacrifício que eu e você chegamos até aqui hoje. Por que que hoje nós cantamos? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, por causa do sacrifício da sexta-feira, por causa da dor e do sofrimento da sexta-feira. Então nós aproveitamos a sexta-feira para nos recordarmos do sofrimento, da angústia, da dor, da humilhação de Jesus até o último momento. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você tem paz hoje por causa da sexta-feira de dor e sofrimento. Você tem paz hoje. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Você hoje tem saúde, porque lá na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço por você. Nós, homens, somos pecadores. A Bíblia diz que nós herdamos o pecado, assim que nós temos o entendimento, chegamos na idade da razão, assim que nós começamos a entender e compreender, nós herdamos o pecado de Adão. A Bíblia diz que por um homem só entrou o pecado no mundo, e o pecado que entrou por um homem, Adão, entrou para todos os homens. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em algumas versões, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pastor, mas é injusto.
Se um homem só pecou, que culpa tenho eu? Eu nem conheci o Adão. Como que eu vou herdar o pecado dele? Isso é injusto. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito em algumas situações da vida, eu deva ter sido injusto com alguém. Eu deva ter sido injusto comigo mesmo. Você também deve ter sido injusto com alguém. As nossas interpretações muitas vezes são errôneas, e nós às vezes achamos que estamos certos demais, mas às vezes nós até somos injustos. Às vezes nós erramos e falhamos, mas uma coisa eu te garanto: o nosso Deus é justo, justíssimo, e Ele não erra, e Ele não falha. E se tem uma coisa que Ele não é injusto, se a Bíblia diz que por um homem só entrou o pecado no mundo, ao mesmo tempo diz a Bíblia que por um homem só, agora não Adão, mas Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia de o segundo Adão, por um homem só entrou a salvação a toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai receber vida eterna, porque Ele se sacrificou na cruz. A sexta-feira foi de agonia, de dor, sofrimento. Jesus sofreu tanto que Ele ficou desfigurado. As pessoas olhavam, era difícil de reconhecer aquele homem que pregava o amor, que pregava a paz. A humilhação foi tanta que, se eu parasse para comentar, para falar, desde o momento em que as pessoas deixaram de apoiá-lo para entrar e apoiar um homem pecador, bandido chamado Barrabás, mas em tudo Deus tinha um plano, em tudo Deus tinha um projeto. Tem coisas que já aconteceram, a gente olha e às vezes nem entende. Por isso que eu digo que nós temos que confiar em Deus. Tem coisas que aconteceram que a gente nem entende, tem coisas que nós vamos entender lá na frente. Então confie em Deus e se aproxime dele. Se você não está entendendo agora, lá na frente você vai entender muitas coisas. Continue firme em Deus, fique escondido em Deus, procure a segurança nele, assim como a corça brama pelas águas, assim como ela corre, assim como ela deseja a água, quando um predador vem atrás dela, quando um predador venha para matá-la, e ela procura a água para se esconder, para que o seu cheiro assuma, e o predador não a alcance, o predador a perca de vista. Tenha você também o mesmo desejo de correr para a presença de Deus, e mergulhar no oceano do Espírito, a tal forma que o diabo perca você de vista. A sexta-feira foi uma sexta-feira terrível. Lá na cruz, até na cruz, na hora da morte, um ladrão zombava dele, enquanto o outro aceitou Jesus e recebeu o perdão. Mas um zombava dele: tu não és o filho de Deus? As pessoas zombavam dele: tu não és o rei, toma a coroa. As pessoas zombavam dele. Foram momentos difíceis, momentos terríveis. O momento talvez crucial da cruz, talvez o momento de maior dor daquele que foi enviado, que se fez carne, ao mesmo tempo que ele era homem, carne, ao mesmo tempo que ele era o Filho de Deus, ele era homem, tinha a mesma necessidade, ele tinha o mesmo desejo, ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dor, mas ele não tinha uma coisa, ele não tinha em nenhum momento da sua caminhada a separação dele e Deus, porque ele conseguiu caminhar nesse mundo pecaminoso, moribundo, doente, sem pecar. Mas o pecado é o que nos separa de Deus, faz separação entre nós e nosso Deus, diz Isaías 59:2. Mas Jesus Cristo, lá na cruz, o momento talvez mais difícil foi quando ele se sentiu só, quando ele grita, quando ele brada, quando ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Era o momento em que o meu pecado, o seu pecado sobre Jesus fez essa separação, porque ele não pecou, mas levou sobre ele os nossos pecados. Momento difícil, até que de repente, em um determinado momento,
Jesus Cristo dá o seu último brado, a sua última palavra na cruz. Ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu na cruz. A sexta-feira é para que olhemos para este sofrimento, o preço que foi pago por mim e por você. É um preço imensurável, não dá para medir, não dá para saber, não dá para contar. Não foi barras de ouro, não foi prata, foi o precioso sangue de Jesus. É um preço muito grande. Por isso é muito importante que você se posicione e pelo amor de Deus, meu irmão, para de ouvir o diabo e os agentes do diabo que vêm dizer que você não presta, que você não vale nada, que você não serve para nada. Você tem um valor tão grande, mas tão grande, tão grande. O valor, uma coisa que mostra valor, por exemplo, é o preço que você está disposto a pagar por algo. Porque você vê qualidade, então às vezes a pessoa, ela junta um dinheiro a mais para comprar uma coisa que tem mais qualidade, porque o preço é mais alto, mas vale. Por que eu não compro tudo baratinho? Porque tem coisa barata que não presta. Aí melhor eu ajuntar um pouquinho mais e comprar uma coisa um pouco melhor. E quanto mais qualidade se coloca num produto, maior é o seu valor. Dá para ter um pouquinho do entendimento do valor do produto pelo preço que se está disposto a pagar por ele. Olha o preço que Deus pagou por sua vida, para você entender o valor que você tem. A sexta-feira foi de agonia, foi de sofrimento, foi de dor, mas trazendo para os dias de hoje. Às vezes eu costumo fazer essa analogia. Eu costumo pensar, imaginar e às vezes até pregar assim, mas apenas de forma análoga, quando as pessoas param a sua vida no momento de angústia, dor e sofrimento. Isso, todo mundo aqui tem uma história de dor, de angústia e sofrimento para contar. Se eu chamar aqui na frente, todo mundo tem uma situação na vida em que acreditou por alguns minutos, em que acreditou por alguns momentos que era o fim, ouvindo o bombardeio do inferno com pensamentos lançados na sua mente que era o fim, que não tinha mais jeito, que não tinha como resolver, que agora não tinha mais como ir para frente. Mas o Senhor Deus esteve contigo, te abençoou, te protegeu, te guardou, e você chegou aqui. Eu costumo chamar esses momentos da sexta-feira, é o momento de dor, é o momento de angústia, é o momento de humilhação. Eu acredito que alguma vez na vida, por alguma razão, você já foi humilhado. Quer ver? Levanta a mão, quem passou, eu já fui humilhado, eu me senti humilhado. Levanta a mão, bem alto, só levanta a mão, eu já me senti humilhado. Você vai ver que todo mundo aqui, até as crianças, eu fui humilhado. Meu pai me deu uma cintada, baixou minhas calças, eu fui humilhado. Todo mundo. Há situações na vida em que nós somos humilhados, e quando você é humilhado, irmãos, o diabo vem com tudo em cima, fala: agora eu acabo com você, é agora que você vai morrer, é agora que você vai desejar a morte. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus tremendo. Foi Ele quem disse: no lugar de vergonha tereis dupla honra. Então nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Tem pessoas que foram humilhadas em determinados lugares, ela quer sumir da cidade, ela quer sumir do país, ela quer sumir do planeta. Se você perguntar para ela, se você tiver poder de super-herói, que super-herói que você quer ser? Toma muito cuidado se você dizer assim, ou pensar: eu quero ser o homem invisível. Para quê? Para sumir. Tem alguma coisa escondida aí atrás. Você quer sumir, você quer desaparecer, alguma coisa está errada. Pode ter alguns traumas, algumas humilhações que refletem, e você quer ter o poder de invisibilidade para desaparecer.
Tem pessoas que foram humilhadas na família, foram humilhadas no trabalho, foram humilhadas no bairro, foram humilhadas na cidade, está esperando mudar para um lugar bem longe para começar uma nova etapa. Deixa, por favor, eu parar agora um pouco para profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, no mesmo lugar em que você foi humilhado, Deus vai honrar você, Deus vai exaltar você e Deus vai colocar você de pé. Às vezes a sexta-feira é um momento que a gente passa. Às vezes a sexta-feira é uma situação triste que a gente passa. E algumas pessoas acabam se prendendo por religiosidade na sexta-feira. Tem gente que quer fazer e pagar novamente o que Jesus já pagou. Tem gente que, por não entender a palavra de Deus, fazem sacrifícios terríveis. Tem gente que coloca uma cruz nas costas e anda 40, 50 quilômetros para pagar os seus pecados. Tem gente em alguns países que são crucificados, eles deixam se crucificarem, pregam nas mãos para sentir a mesma dor, o mesmo sofrimento, ou pelo menos parecido, para se punir. Irmãos, não precisa mais isso. Tudo que você precisa, Jesus já pagou por você lá na cruz. Já está pago. Já está pago, Jesus pagou por você para que você não precisasse passar por este sofrimento e por essa dor novamente. E algumas pessoas têm a sua vida presa na sexta-feira. A vida dela é uma eterna sexta-feira, é sofrimento atrás de sofrimento, angústia atrás de angústia e dor atrás de dor. Eu quero dizer para você, a sua vida não pode ficar parada na sexta-feira. A sua vida não se resume apenas à sexta-feira, porque se a sexta-feira foi de dor e sofrimento, a sexta-feira terminou meia-noite. E o que vem depois da sexta-feira? Vem o sábado. O sábado, ele foi um sábado complicado para os discípulos. Ele foi um sábado sem muito entendimento para alguns discípulos. Tinha alguns que começaram até a se desviar. A Bíblia conta de 2 que viu que Jesus morreu, não tinha mais o que fazer. O sábado foi feito um silêncio, ninguém sabia o que fazer. Alguns choravam, esperavam-se que Deus fizesse alguma coisa e não deixasse Jesus morrer, não entendendo o projeto. Algumas pessoas até acreditavam que na hora que Jesus estivesse para morrer, Deus ia enviar uma legião de anjos, ia tirar ele da cruz, ia salvá-lo, ia mostrar para aquele ladrão da cruz quem é Deus. Mas calma, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. Tem uns crentes hoje em dia, irmão, não sei se você já viu, ele fala assim: vou colocar fulano na mão de Deus. Não dou nem 3 semanas para ele chegar na minha porta com a boca no pó, porque Deus é fiel. Que Deus é esse? Calma. Eu fui humilhado, vou entregar para Deus. Você vai ver, a vida dessa pessoa vai ser destruída. É melhor fazer uma macumba. E Deus não destrói a vida de ninguém. As pessoas se destroem sozinhas. As pessoas perdem a proteção de Deus porque elas mesmas atiram. Deus não é vingativo, Ele é amor. Eu preciso crer, confiar em Deus. Certamente alguns crentes de hoje, ao ouvir aquele ladrão na sexta-feira dizendo assim: tu não é filho de Deus, salva a ti mesmo, desça daí. Alguém ia olhar e falar assim: vai bocudo, vai falando aí, daqui a pouco você vai ver, uns anjos vão aparecer por aí, vai fazer você pó. Como que fala quando a pessoa morre queimado? Carbonizado. Você vai ficar carbonizado, seu lazarento, respeita o meu mestre. Tem gente que briga por tudo. Calma. Espera em Deus. Já tinha gente se desviando, porque não queria esperar. A Bíblia conta de 2 homens que iam a caminho de Emaús. O que eles estavam fazendo? Voltando para a sua velha vidinha.
eles estavam tristes. Jesus aproximou deles, porque Jesus tinha ressuscitado no domingo, e caminhou com eles. Eles não sabiam que era Jesus, eles iam tristes. E quando Jesus perguntou: o que está acontecendo? Ele: tu não sabes o que aconteceu, tu não é daqui não, todo mundo está sabendo. Deu duro em Jesus ainda. Tem gente que quer dar duro em Deus. O sábado foi um sábado de silêncio. Sabe, irmãos, existe momento na nossa vida, eu não sei, eu acho que eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim, então eu acho, como nós somos iguais, se acontece comigo, acontece com você. Existe momento que a gente ora, parece que o céu desce. É uma maravilha, né? Você fala em língua, fala em mistério, você vira piruleta no seu quarto, dá voadora no ventilador, bate 2 pés no teto, é aquela maravilha. Tem dia que você ora, parece que Deus não quer nem saber de você. Tem vezes que você ora e Deus responde na hora. Tem momento que você ora e não há resposta nenhuma, há apenas um silêncio. Diz uma canção da Voz da Verdade que fala assim: há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. Aí a gente imagina, será que existe momento que Deus se cala? Será que existe momento de silêncio? A Bíblia traz em Apocalipse que houve silêncio no céu por meia hora. É claro que o tempo de Deus, hora e dias, é diferente do nosso, então vamos falar de um tempo em que houve silêncio nos céus. Baseado nisso, eu posso até acreditar que existem momentos em que Deus faz silêncio. Há momentos em que Deus espera algumas coisas, mas quando Deus faz silêncio, não significa que Ele não está trabalhando em teu favor. Aquele momento em que você não ouve a voz de Deus por algumas razões, e talvez por um silêncio, por uma necessidade que Deus faz. Há momentos em que parece que Deus não está ouvindo, há momentos que parece que tem silêncio nos céus. Eu costumo dizer e falar que pode sim ter momentos em que há silêncio nos céus, mas quando houver silêncio nos céus, os habitantes dos céus estão trabalhando, porque os anjos de Deus trabalham a teu favor. Então, espera, é a hora de paciência. É a hora de lembrar o salmista quando diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperar com paciência não é simplesmente esperar. Eu digo isso sempre, todo mundo é obrigado a esperar, e algumas razões não tem jeito, porque a pessoa espera, não quer dizer que ela é paciente. A mãe está grávida, está de 8 meses, ela não vê a hora, ela está impaciente, ela quer que o filho nasça, ela quer passar logo por esse processo, ela quer ver o rosto do seu filho, ela quer passar por aquele processo que de uma certa forma é bastante incômodo, então ela está ansiosa, ela está esperando, ela quer o nascimento, ela está impaciente, mas ela tem que esperar. Ela não é paciente, não está sendo paciente, mas é obrigada a esperar. Então paciência não é apenas esperar, paciência é tomar atitudes certas enquanto se espera. Parece que o céu está em silêncio, parece que as coisas estão diferentes, parece que está difícil, parece que não tem resposta. Espera em Deus, olha para a palavra dEle, confia nele e vai fazendo as coisas certas enquanto você não tem resposta. Vai fazendo as coisas certas. Sexta-feira foi de agonia e de dor, e tem pessoas que para a sua vida na sexta-feira é só sofrimento, mas tem pessoas que chegam no sábado, mas se a sexta-feira não é o teu dia, o sábado também não é. Tem gente que para no sábado de silêncio, aí ele desanima, ele esfria-se na fé, ele para de buscar a Deus, ele deixa de servir a Deus, ele até acredita que Deus não tem mais promessa para ele, mas o Deus que nós servimos é um Deus de promessa, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não se esquece da sua promessa, nós é que perdemos a visão da promessa, por ficar nesse sábado de silêncio, estagnado e parado. Não pare, continue,
Porque vai chegar uma hora que vai dar meia-noite, o sábado termina e aí vem o domingo. Se Jesus sofreu na sexta-feira, se ele passou por dores inimagináveis na sexta-feira, se o sábado foi um sábado de silêncio para a igreja, para os discípulos, não foi para Jesus, mas foi de silêncio para a igreja, para os discípulos. Mas havia um costume judeu, e eles costumavam por um tempo ungir o corpo da pessoa que havia morrido. E eles foram domingo de manhã lá no sepulcro de Jesus. Só que quando eles chegaram no sepulcro de Jesus, que era escavado numa pedra, e a porta era outra pedra, não era buraco no chão, diz a Bíblia que domingo de manhã, alguns discípulos, Maria Madalena, eles foram no sepulcro. Mas quando eles chegaram lá, a pedra que havia sido posta no túmulo estava removida. Eles ficaram assim assustados. Quem será que está aí? Quem será que abriu o túmulo? Quem será que mexeu na porta? Mas quando eles chegaram e olharam lá dentro do túmulo, o túmulo não tinha mais um corpo. Havia uns lençóis enrolados que estavam no corpo, estavam ali do lado, arrumadinho. Elas ficaram apavoradas. As mulheres que foram no túmulo pela manhã pensaram logo assim: meu Deus, vieram aqui à noite roubar o corpo de Jesus. Elas saindo apavoradas, elas encontram 2 homens de branco, e elas pensaram assim: esse deve ser o jardineiro, aquele que cuida aqui do túmulo, aquele que cuida do local. Elas foram então para eles assustadas e disse assim: moço, por favor, você sabe me dizer o que aconteceu aqui nesse túmulo? Você sabe me falar, cadê o nosso mestre, cadê Jesus, cadê o homem que estava sepultado aqui? E o anjo olha para aquelas mulheres, porque elas achavam que era um jardineiro, que era os cuidadores, mas era anjo de Deus, e eles fazem uma pergunta muito interessante. Eles perguntam assim: o que busca, mulher? O que você veio buscar? E ela: certamente eu vim buscar o meu mestre, eu vim ver Jesus. E o anjo diz assim: por que buscai os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. As mulheres ficaram assim apavoradas. Elas correram, foram contar para os discípulos, que vieram e confirmaram: cadê o corpo? E eles ficaram então sem entender o que estava acontecendo. Acredito que nesse inteirinho alguns já começavam a dizer: lembra que ele disse? Lembra que ele falava do templo? Não era um templo qualquer, estava falando do corpo dele. Lembra o que a Bíblia diz? Aí eles começam a ter a revelação da palavra e começam a entender que realmente Jesus Cristo havia ressuscitado. E eles começam a comentar uns com os outros, a falar uns com os outros, mas ninguém tinha certeza. Eles estavam com o coração ao mesmo tempo que alegre, angustiado, uma mistura de emoções. E num dia reunido, de repente, eles encontram em um encontro conversando, eles ouvem uma voz que dizia assim: paz seja convosco. E quando eles olham, era Jesus Cristo que estava ali com eles. E ele começa então a ensiná-los, a instruí-los, a mostrar para eles o que havia acontecido, o que tinha que acontecer, e que ele havia ressuscitado, que ele havia vencido a morte, que a morte não pôde deter o Filho de Deus. A morte não teve poder sobre ele. E quando ele venceu a morte,
A vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição de Jesus, não foi apenas a ressurreição dele, ele trouxe essa ressurreição para todos aqueles que creem no seu poder. Hoje você aceitou Jesus como teu Salvador, ele está vivo, então você tem vida eterna. A morte não tem poder sobre você, a morte não pode te alcançar. A morte pode alcançar o teu corpo, mas você, ela não alcança, porque Jesus está vivo e vive eternamente. Foi ele quem disse em Apocalipse: eu sou aquele que vivo, que vive, estive morto, mas agora estou vivo e vivo para todo sempre. Jesus está vivo e você tem vida, porque ele está vivo. Quando você levanta a mão, quando você aplaude, quando você dá um glória, isso só é possível porque Jesus está vivo. Isso só é possível porque ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui não para ficar presos a uma sexta-feira de dor. Nós precisamos lembrar, precisamos recordar, precisamos entender, recordar o que a Bíblia diz, entender o sofrimento. Nós precisamos para sermos gratos, mas a nossa vida não é sexta-feira, a nossa vida não é sábado, a nossa vida tem que ser um domingo de alegria, de celebração, de ressurreição, celebração da vida. E nós estamos vivos porque ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aonde você vai, na maior parte do mundo, existe um marco, um divisor de águas na história, que é a cruz de Cristo. O calendário é AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, em quase toda a parte do mundo. É um marco importante, a cruz do Calvário. É um marco importante esse acontecimento. Trouxe uma nova era, um novo tempo. Ele trouxe uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tinha uma canção que nós cantávamos: é direito nosso, é nossa herança. Então você pode tomar posse da bênção, da vitória, da graça, pela ressurreição de Jesus Cristo, pelo sacrifício feito lá na cruz, pelo preço que ele pagou. O que nós precisamos é apenas caminharmos em fidelidade. A morte não pôde deter o Filho de Deus. Hoje estamos aqui celebrando a Páscoa. É uma festa bíblica. Não tem nada a ver com chocolate? Não. Tem nada a ver com coelho? Não. Não tem nada a ver. O alimento da Páscoa era o sacrifício de um animal, que era um cordeiro, era o pão sem fermento, o fermento simboliza o pecado, era uma erva amarga. Eles tinham que comer o cordeiro, o pão, e principalmente a erva amarga, para se lembrar da escravidão que eles passaram no Egito. Passando-se muito tempo, para nós a Páscoa, o animal continua sendo o cordeiro. Só que nós não precisamos matar o cordeiro, sacrificar um cordeiro, porque Jesus é o nosso cordeiro pascual e ele se sacrificou por nós. A Páscoa fala de sacrifício. E Páscoa significa simplesmente passagem, porque nós, por causa da ressurreição de Jesus, passamos de um lugar para outro. Que lugar que nós estávamos? Na morte. E passamos para outro lugar, que é a vida. A Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. É por isso que nós celebramos a Páscoa, e é por isso que nós anunciamos e pregamos a todo canto que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo e ele vive eternamente. Vamos aplaudir bem forte o Senhor nosso Deus.